Olá, como é bom estarmos juntos mais uma vez aqui. Hoje é o terceiro dia do nosso momento devocional Crescendo em Sabedoria. E eu espero de verdade que esses momentos de meditação diários na Palavra de Deus esteja abençoando muito a sua vida. Como hoje é o terceiro dia, eu quero meditar com você em um versículo do terceiro capítulo do livro de Provérbios. E já quero aproveitar para encorajar você a fazer a leitura completa deste capítulo, o capítulo 3 de Provérbios. Com certeza você vai ser muito abençoado, muito edificado através da leitura e da meditação, pois é uma mensagem muito rica de Deus trazida ao nosso coração através deste texto. O versículo que eu quero compartilhar com você hoje é o versículo 21, aqui do capítulo 3 do livro de Provérbios, que diz assim: Filho meu, não se apartem estes ensinos dos teus olhos. Guarda em teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso. Nós já vimos há 2 dias falando sobre sabedoria e a palavra de Deus vem nos instruindo que a sabedoria deve ser guardada, gravada nas tábuas do nosso coração e não deve se apartar nem sequer por um segundo de diante dos nossos olhos. Mas assim como a sabedoria, o texto hoje nos instrui que há um parceiro da sabedoria que também deve ser considerado todos os dias da nossa vida. E ele chama de bom senso. O bom senso é um ponto de equilíbrio para as nossas decisões. Eu vou dar um exemplo prático para que você possa entender melhor. Há um tempo atrás, era proibido trafegar de carro aqui no Brasil carregando uma criança no banco de trás, sem que essa criança estivesse na cadeirinha, sendo utilizada a cadeirinha como equipamento de segurança. Mas essa lei foi flexibilizada e banida. E de um tempo para cá, é permitido a criança andar no banco de trás do carro sem o uso da cadeirinha como equipamento de segurança. Mas você que é pai, que é mãe e preza pelo bem-estar, pela integridade, pela segurança do seu filho, você não vai carregar o seu filho no banco de trás do carro sem utilizar esse equipamento de segurança tão importante que é a cadeirinha. Mas é permitido, mas você não o faz. Por quê? Bom senso. A isso chamamos de bom senso, que não depende de uma lista de regras ou proibições. Não depende da definição do que pode, não pode, do que deve, não deve, o que é permitido, o que não é permitido. Por bom senso você entende. Eu amo meu filho, prezo e zelo pela segurança e pela integridade dele, então eu vou utilizar a cadeirinha, mesmo que isso não seja obrigatório. Isso é bom senso. Todos nós temos na vida estabelecido na nossa mente os limites entre o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é certo, o que é errado, o que é permitido e o que não é permitido. O apóstolo Paulo vai citar um texto muito interessante na sua primeira carta aos Coríntios. Ele vai dizer a seguinte frase: Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas elas me edificam. O que o apóstolo Paulo está ensinando, eu tenho certeza que ele ensina isso em sabedoria, é que o que vai determinar muitas vezes a nossa atitude diante de alguma circunstância não é exatamente a regra estabelecida do pode e não pode, do que é permitido e do que não é permitido, e sim o bom senso. E o que vai determinar isso? Nós, como cristãos, temos como característica a mente de Cristo impressa em nós. Então a nossa consciência ela não é regida pelos nossos próprios parâmetros, mas sim pela mente de Cristo que foi compartilhada e estabelecida em nós quando nós o recebemos como Senhor absoluto sobre todas as coisas na nossa vida. Então a pergunta aqui não é: isso pode, isso não pode? Isso é permitido, isso não é permitido? A pergunta ideal seria: isso me convém? Isso me acrescenta? Isso me edifica? Diante dessa resposta, nós tomamos as decisões sobre aquilo que vai permanecer na nossa vida ou não, sobre aquilo que nós vamos permitir que esteja diante dos nossos olhos ou não, sobre os lugares que nós vamos frequentar ou não, sobre as pessoas com quem nós vamos nos relacionar ou não. E esse parâmetro não está estabelecido de maneira clara e objetiva em regras,
mas sim pelo bom senso, pelo caráter de Cristo tratado dentro da nossa própria consciência. Quando nós consideramos o bom senso, isso é para nós uma grande bênção. No capítulo anterior, o texto bíblico vai até dizer, lá no capítulo 2 de Provérbios, que o bom senso e a inteligência são como um guarda, são um muro protetor à nossa volta. Se você considerar o bom senso, você vai estar protegido de uma cilada, de uma situação embaraçosa que pode trazer um prejuízo para a sua vida. Então, eu quero dizer para você nesse dia, e que essa seja a palavra de Deus para o seu coração nesse momento. Considere a sabedoria e considere o bom senso quando você tiver que decidir sobre algo na sua vida. E essas regras de certo, errado, de pode, não estiver tão claras e tão bem definidas assim, lembre-se, a mente de Cristo está em você. E pelo bom senso você consegue decidir, independente das regras ditas, estabelecidas pela sociedade ou por quem quer que seja. Você tem a mente de Cristo no seu coração e você consegue decidir de acordo com esse parâmetro. Eu espero que essa palavra tenha abençoado você nesse dia e aguardo você amanhã no 4º dia do nosso momento devocional. Um abraço para você e que Deus te abençoe em nome de Jesus.